Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para os nossos corações. Ouça com atenção aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. Nos diz a Bíblia: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? São palavras do rei Davi, num momento extremamente difícil da sua vida. Irmãos, é muito comum nós olharmos para as pessoas e quando tudo vai muito bem com elas, achar que são abençoadas, que são agraciadas e que elas estão recebendo a bênção de Deus porque o Senhor estende a sua mão. É muito fácil olharmos também para os personagens da palavra de Deus e quando nós os vermos extremamente abençoados, há uma conclusão precipitada em nossos corações que eles não passaram por dificuldades e que viveram uma vida de sonhos, apenas sonhos, que tudo aconteceu da melhor forma para estas pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o rei Davi, este que o Senhor faz referência na sua palavra como um homem que andou segundo o seu coração, nós olhamos para o rei Davi e temos uma falsa ideia que foi um homem que não passou por dificuldades, que não passou por problemas, que não sofreu as tentações da vida, que não pecou contra o Senhor. É nossa tendência olharmos e enxergarmos desta forma. Mas quando nós, irmãos, arrancamos esse romantismo, sim, essa ideia romântica, arrancamos isso de nosso coração, e quando meditamos na palavra, quando nós observamos com um pouco mais de atenção aquilo que a Bíblia diz, nós vamos constatar que foram homens tais como nós, que passaram por dificuldades, problemas, tentações, em algumas partes tropeçaram, caíram, pecaram contra o Senhor, mas algo interessante, não persistiram no pecado, entenderam a necessidade de voltar-se para o Senhor, de buscar a presença de Deus e refizeram o seu acordo, o seu compromisso com o Mestre, observaram os ensinamentos do Senhor e os praticaram no decorrer da sua existência. Mas, irmãos, é preciso entendermos que foram homens naturais, homens sujeitos às dificuldades, às tentações, aos males, porém que souberam abraçar a palavra do Eterno e colocá-la em primeiro lugar na sua existência, e souberam colocá-la em primeiro lugar na sua vida, agiram segundo aquilo que Deus orientou, que Deus ensinou. E quando nós olhamos nesse texto em específico, nós vemos uma expressão que é extremamente conhecida no meio do povo do Senhor. Quando Davi afirma: em paz me deito e logo pego no sono. Às vezes, irmãos, nós olhamos para esta palavra de Davi, esse testemunho de Davi, e achamos que ele estava passando por um mar de rosas, que tudo estava muito bem na vida de Davi. Tudo estava muito bem. Mas eu quero falar para vocês
que o contexto da vida daquele homem era de extrema dificuldade. Era um momento extremamente difícil. Quando Davi escreveu o Salmo capítulo 4, ele passava por um momento muito difícil na sua vida. Mas nós vemos, irmãos, aqui ensinamentos de um homem que conhecia o Senhor, que procurou aproximar-se de Deus, vivenciar os ensinamentos do Mestre de uma forma verdadeira e intensa. E este homem tinha ensinamentos para nós. E esse homem deixou registrados ensinamentos que passaram por milênios e chegou a nós. E são ensinamentos poderosos e nós precisamos observá-los, entender que é possível que esse mesmo Deus que agiu na vida dele, haja também na nossa existência. Nos encha com sua graça e nos dê a autoridade necessária. Quando nós vemos, por exemplo, no versículo 4, Davi diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Amados, era uma situação muito difícil pela qual aquele homem estava passando. Uma situação extremamente difícil. Ele havia sido deposto do trono, ele havia sido retirado do trono, havia perdido o trono, o seu filho Absalão havia levantado-se contra ele. O filho que ele cuidou, o filho que ele zelou, o filho que ele amou, havia levantado-se contra ele e intentava com todas as forças destruí-lo para que ele pudesse reinar em lugar do pai. Mas vemos aqui, irmãos, momentos profundos, maravilhosos de alguém que conheceu o Senhor, alguém que tinha o ensinamento de Deus, que tinha a palavra do Senhor cravada dentro do seu coração. E Davi, naquele momento difícil, naquele momento de perseguição, ele olha e diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. O momento era difícil. Certamente havia um descontentamento muito grande por parte de Davi com relação ao seu filho. Havia um descontentamento, uma tristeza na sua alma, no seu coração. Mas ele ensina: não pequeis, não peques, não peques. Persista, persista, persista na fé. Persista na fé, sossegai o vosso coração. Este é o ensinamento de Davi para as nossas vidas. Talvez, amados, hoje você não tenha um filho te perseguindo, querendo arrancar a tua cabeça, tomar a tua casa, tomar aquilo que você tem, mas você tem uma série de problemas, uma série de dificuldades que insiste em levantar-se contra a tua vida. E você muitas vezes, angustiado, com o coração entristecido com a situação, abatido muitas vezes, tem uma tendência grande de pecar contra o Senhor, de levantar a tua voz e pecar contra Deus. Mas eu quero afirmar, irmãos, que o ensinamento de Davi é extremamente sábio. Nós não podemos, queridos, de forma alguma, seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja o que for que aconteça na tua existência, você jamais pode levantar-se contra o teu Deus, você jamais pode levantar-se contra o Senhor, você jamais pode pecar contra o Pai. Resista, confiai, esperai no Senhor. O Senhor é aquele que não esquece. Deus não é homem para esquecer das suas promessas para com as nossas vidas. Deus não esquece de você. Mesmo que você ache que o Senhor esqueceu-se de ti, lembre-se, Deus não esquece de você. E a palavra diz:
Consultai no coração, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ore, descanse, espere, sossegue, sossegai no Senhor. Deus é aquele que está olhando para você. Deus é aquele que está atento à tua situação. Deus é aquele que tem a sua mão estendida sobre a tua vida. Talvez você fale, mas por que ocorre isto comigo? Por que a situação fica tão difícil, já que sou servo do Senhor, sou filho do Senhor, vivo em santidade, vivo em retidão, sou uma pessoa de jejum, uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a palavra, que testemunha de Cristo, uma pessoa que vive em fidelidade. Vive em fidelidade. Por que o momento difícil? Por que as dificuldades? Porque passo por tantas adversidades na minha existência. Eu quero fazê-lo lembrar o seguinte: nós somos carne, nós somos pessoas que vivemos uma situação que, sobre nós, pesa o pecado original. Mesmo possuindo o coração lavado, vivendo em unidade com o Senhor, nós não estamos isentos das adversidades dessa vida. Vivemos, irmãos, em meio a uma terra que está debaixo de toda sorte de males. E você precisa entender que esses males querem também tocar na tua existência. Essa situação difícil te comprime, essa situação difícil te aperta num canto de parede. É por isso que você passa pelas dificuldades, é por isso que você passa pelos problemas, mas você deve persistir no Senhor. Resistir e não pecar. Resistir e não pecar. Porque quando assim fazemos, nós receberemos do Senhor com certeza o seu livramento. E todos que passam por problemas, por dificuldades, chega o ponto, chega o momento em que o Eterno entra com refrigério na vida, em que o Eterno entra com refrigério. É assim que o Senhor faz com a gente, irmãos. E muitas vezes o Eterno vê a situação que nos rodeia, a situação que está a acontecer conosco, mas o Eterno, Ele confia na gente. Ele tem certeza que nós podemos resistir aos males, às dificuldades e passarmos por sobre os problemas. E quando nós somos fiéis e quando nós buscamos a fidelidade, buscamos a comunhão com o Todo-Poderoso, levantam-se os problemas, as dificuldades. Mas algo interessante, irmãos, é que nós teremos sempre em nosso ser alegrias, satisfação em oferecer sacrifícios de justiça, e também confiar no Mestre. No versículo 5, Davi disse: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Quando nós nos amarramos, nos entregamos, nos envolvemos, nos doamos, quando nós damos por completo a nossa existência ao Senhor, mesmo que a situação fique um tanto difícil, nós não podemos nos apartar, nós não podemos nos afastar, irmãos. Nós não podemos nos afastar da necessidade de oferecermos sacrifícios ao Senhor. É preciso, querido, que em meio às dificuldades tenhamos uma palavra de louvor, uma palavra de exaltação, uma palavra de adoração ao Todo-Poderoso. Está difícil a situação? Louve a Deus. Está complicada? Adore o Senhor. Não sabe o que fazer? Glorifique ao Todo-Poderoso. A nossa vida precisa ser sempre, irmãos, pautada na fé. Uma vida de confiança. E quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, nós teremos sempre uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão. Nós seremos, irmãos,
cada dia mais gratos ao Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos nos afastar, nós não podemos nos deixar envolver pelos males a ponto de perdermos a comunhão com o Todo-Poderoso. Nós não podemos perder a comunhão com o Senhor, irmãos. Mas eu tenho que buscar sempre essa unidade com o Mestre. Está difícil, está complicado, busque a unidade com o Mestre. Está difícil, está complicado, não sabe o que fazer? Faça aquilo que você sabe, adore o Senhor, glorifique a Deus, jejuns, orações. Esses são sacrifícios de justiça que são agradáveis ao Mestre, são agradáveis ao Senhor. E quando nós, amados, nos colocamos nesta situação, nós nos colocamos desta forma, nós vamos experimentar a graça do Mestre na nossa existência. Vamos experimentar a graça do Senhor na nossa vida, porque o Espírito de Deus será derramado intensamente. O Espírito de Deus será derramado intensamente sobre nossas almas. E seremos tomados por uma grande alegria, uma profunda alegria. Nosso coração será transbordante de alegria. Uma alegria perene, uma alegria que não se acaba, uma alegria que some da nossa vida. Não, é uma alegria perene, uma alegria real, uma alegria verdadeira, amados. Uma alegria verdadeira. Sabe por quê? Ela nos é dada pelo Senhor. Ela nos é dada por Deus. É o Espírito, é o óleo da alegria que é derramado sobre a nossa cabeça. E quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, resistimos aos dias maus, nós vamos receber do Senhor condições de vivermos em alegria. Davi, no Salmo 4, versículo 7, diz: Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aqui, irmãos, Davi faz uma comparação às pessoas daquela época, quando recebiam, quando tinham uma colheita farta, quando havia nos seus depósitos muito vinho, eles ficavam alegres, muito alegres. Mas Davi estava passando por um momento extremamente complexo, um momento difícil. Davi tinha todos os argumentos para amaldiçoar seu filho, para levantar-se contra seu filho, para até tirar a vida de seu filho, como ele teve a oportunidade. Davi tinha todos os argumentos necessários para agir com a força do seu braço. Mas Davi preferiu, irmãos, ouvir do Senhor a direção. Ouvir do Senhor a direção. Eu quero falar para você, não tome decisões sem que estas venham do Senhor, mas haja segundo a vontade de Deus. E quando você agir segundo a vontade do Senhor, e quando você submeter-se segundo aquilo que Deus quer, e quando você submeter-se à vontade do Mestre, e quando você deixar-se dirigir, encher-se pela glória do Senhor, a exemplo de Davi, terás no teu coração uma alegria intensa. Uma alegria intensa, irmãos, uma alegria intensa. Olharão para você e não conseguirão entender. Olharão para a tua vida e não entenderão. Porque aqueles que vivem no pecado, que vivem nas trevas, não conseguem entender o grande mover do Senhor. Davi estava passando por um momento muito complexo, muito difícil, sensível da sua vida. Mas havia dentro do seu coração uma intensa alegria. Sabe por quê, queridos? Porque Davi tinha certeza de quem era Deus. Davi sabia quem era Jeová. Davi sabia o que Deus fazia na sua vida. Davi era um homem que tinha intimidade com o Mestre.
Davi era um homem que sacrificava ao Senhor com alegria, que tinha seu coração rendido ao Pai eterno. E aqueles irmãos que é exemplo de Davi, vive nesta comunhão. Esses não se deixam abater, não se deixam tocar pelos males, não se deixam tocar pelas dificuldades. Estes passam como um trator por sobre as dificuldades, passa como um trator por sobre os problemas. Ele atropela os problemas, ele atropela as dificuldades, ele passa com a força do Espírito sobre os males. E ainda, irmãos, pisa na cabeça de Satanás. E pisa na cabeça de Satanás. Basta que haja em nosso coração uma confiança verdadeira no Senhor, uma fé inabalável no Senhor, uma confiança real no Senhor. Evidentemente que sem fé é impossível agradar a Deus. E, consequentemente, se eu não tenho fé no meu coração, se eu não tenho uma vida alicerçada no Senhor, também não conseguirei ver a glória do Mestre. Não experimentarei a glória do Senhor. Nós precisamos, amados, deixar que o Eterno nos envolva de uma forma intensa, poderosa. Nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito, levados pelas asas do Espírito, levados pelo Senhor, irmãos. Quando nós nos deixamos levar pelo Senhor, Ele nos leva como o vento. Ele nos leva como o vento e Ele nos coloca no lugar certo, no lugar seguro. Ele nos guarda, Ele nos ampara, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, e a nossa alegria será muito maior do que aqueles que vivem para este mundo, que se alegra com sua casa nova, que se alegra com seu carro novo, que se alegram com sua conta bancária, que se alegram com aquilo que esse mundo pode oferecer. A nossa alegria, ela é superior. A nossa alegria é superior. A nossa alegria é superior a todas estas coisas. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais buscar do Senhor a sua presença. Nós precisamos, amados, cada dia mais buscarmos o Senhor, estarmos na presença do Senhor, nos deixar guiar por Ele, envolver por Ele. E assim nós vamos experimentar a verdadeira alegria, Mas algo chama minha atenção ainda nesse texto, no versículo 8. Chama-me muito a atenção. Davi estava sendo perseguido. Seu filho queria matá-lo. A situação não estava muito boa para Davi. Não estava muito boa. Mas Davi nos ensina, irmãos, a descansar no Senhor. Davi nos ensina a descansar no Senhor. No versículo 8, Davi mostra que é preciso ter fé, confiar, certeza, convicção que o Eterno move em nosso favor. E ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ouça, irmãos, aquilo que Davi testemunha. Ouça o testemunho deste homem. A situação não estava para dormir. A situação não estava para descansar. Não estava. Era uma situação complicada. Era mais comum que ele estivesse estressado, que ele estivesse preocupado, que ele não conseguisse dormir, que ele ficasse atento. Era mais comum que ele ficasse atento à situação. Mas ele diz exatamente o contrário. Ele demonstra nesse texto, irmãos, que a sua comunhão com Deus não era superficial. Ele mostra nesse texto, no versículo 8, que a sua comunhão com o Pai era profunda, era verdadeira, era intensa. E ele demonstra isso ao dizer: em paz me deito. Mas como deitar em paz se tudo estava de ponta cabeça para aquele homem? Como deitar em paz? Talvez você me ouve e diz: como posso eu deitar em paz? Eu tenho problemas na minha casa.
problemas com meus filhos, com meu cônjuge, tenho problemas financeiros, tenho os mais diversos problemas, talvez a saúde, tenho problemas com a saúde. Como posso eu deitar em paz? Como posso eu deitar em paz? A diferença entre você e Davi resume-se: Davi confiava. Davi confiava. Davi tinha dependência de Deus, dependência do Senhor. O problema que nós passamos, também comum a mim e a tantos outros, é que muitas vezes nós não temos confiado verdadeiramente no Senhor, porque nós nos deixamos assustar pela situação. O Absalão está chegando, ele e seu exército, o mal está chegando, o mal e seu exército, os problemas estão chegando, os problemas e seu exército. E você consegue ver apenas a situação. E muitas vezes conseguimos ver apenas a situação complexa. E nos esquecemos que tem alguém que vê a nossa situação e vê a nossa vida e tem o braço estendido para nos abençoar, que fez promessas profundas, grandiosas, maravilhosas demais para nós. Nós nos esquecemos que temos Deus, aquele que vela, aquele que zela, aquele que cuida de nós. E eu quero afirmar para você, a tua vida não está da forma que você queria. Não está da forma que você queria. Tu precisas não pecar contra o Senhor. A tua vida está difícil, está complicada. Ofereça sacrifícios agradáveis ao Mestre. Confiai no Senhor. A situação faz que a tristeza te envolva. Chute a tristeza. Abandone, não abra a porta para os males. Mas alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele não te desampara, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Momento algum da tua vida passa desapercebido aos olhos do Senhor, e a cada segundo nós temos a mão de Deus a nos envolver. Após escutar sobre esse alicerce, descanse no Senhor. O teu problema é grande demais? É grande demais para você. Para Deus é nada. Afinal de contas, Deus é o Criador do universo. Mas se você não consegue entender a intensidade dessa criação, Deus é aquele que tirou Lázaro da sepultura. É aquele que tirou Cristo da sepultura. Deus é aquele que nos amou e age poderosamente em nossos dias. É esse Deus. É difícil falar, é difícil confiar quando nós não estamos alicerçados no eterno. Quando o nosso coração não está fundamentado no eterno. Sim, é difícil. Mas a partir do momento que você busca verdadeiramente a comunhão com o Senhor, que você entrega a tua vida para Deus, a partir do momento que você fala para o Eterno que tu desejas vivê-lo acima de todas as coisas, honrá-lo e glorificá-lo, e você faz um compromisso verdadeiro com o Mestre, receberás do Senhor o Espírito Santo. E a Bíblia diz de forma clara que é esse Espírito que nos edifica, é esse Espírito que restaura-nos, é esse Espírito que nos enche com a graça de Deus, é esse Espírito que nos dá a força sobrenatural para passarmos por sobre as dificuldades. Mas são questões espirituais. E como espirituais que são, precisam viver também de forma espiritual. E viver de forma espiritual é colocando o eterno em primeiro lugar. É vivendo em santidade,
em retidão, é oferecer um sacrifício de leitura, de meditação na palavra do Eterno, de jejuns, de louvor, de adoração. E quando você assim age, e quando você assim age, meu irmão, e quando você assim age, minha irmã, e quando você age desta forma, o Espírito de Deus vem como selo sobre a tua vida. Ele sela teus ouvidos, teus olhos, tua mente. Ele sela teu coração. Ele fala para você, descansa, descansa. Porque o teu Criador, o teu Salvador, Ele zela, Ele cuida, Ele te ampara. Ele te envolve, Ele acampa os anjos ao teu redor, Ele dirige os teus passos, mesmo que caia 1000 à tua esquerda, 2000 à tua direita, 50.000 à tua frente, 300.000 na tua retaguarda, mesmo que caia todos, seja quais forem os problemas que os abatam, eu estarei com você e te manterei de pé, te manterei de pé. É assim a promessa de Deus, irmãos, é assim a promessa do Senhor. E quando nós permitimos que esta promessa adentre, encontre lugar dentro de nosso coração, nós vamos a exemplo de Davi. Vamos deitar e logo dormiremos. Vamos deitar e logo dormiremos em paz. Porque o Senhor, é o Senhor que nos guarda, que nos protege. E eu quero falar para você que ouve esta palavra. Ouça o recado, ouça a direção, ouça a voz do Senhor que te fala. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Busque a presença de Deus, confie no Mestre, e Ele te amparará, e Ele te guardará, e Ele te envolverá, e Ele manifestará a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre a tua vida, e você verá que o Eterno é contigo. Da mesma forma que foi com Davi, que o Eterno quer te abençoar, da mesma forma que abençoou a Davi, que o Eterno quer deixar gravado na história. Este servo é segundo o meu coração. Você é segundo o meu coração. Você é segundo o meu coração. Isso o Senhor quer deixar gravado na história. Basta que nós abramos o nosso coração e abracemos o Senhor de verdade, de fato. Amém? Irai-vos e não pequeis. Ofereceis ao Senhor sacrifício de justiça e de fé. Alegrai-vos com a presença de Deus. E descanse no Senhor. E descanse no Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te envolva, que a glória do Senhor seja com tua vida e com tua família, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 411.